Sempre que o Neto faz alguma macaquice no programa dele, eu recebo uma enxurrada de mensagens do tipo: olha aí, por que você não gosta do craque Neto? Recentemente ele deu mais um dos seus showzinhos e uma das mensagens que eu recebi foi exatamente essa, abre aspas: Adalba, gosto muito do seu canal, sou seu fã de verdade e queria entender por que você não gosta do Neto. Teria como você gravar um vídeo explicando sobre isso? Então, respondendo você, meu querido, teria e tem e está aqui, mas antes da gente começar a desenrolar sobre esse assunto, é muito importante você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aqui embaixo. Se chegar lá no final do vídeo e você não gostar do que foi dito, aí você tira o like e deixa o dislike, não tem problema, é mais pra você não esquecer mesmo e também verificar se a tua inscrição tá ali, né? Se por acaso não tiver, a nossa comunidade precisa continuar crescendo, então você se inscreve também, tá? Então bora trocar uma ideia sobre o craque Neto. Primeiro, não é que necessariamente eu não goste do Neto, ele não é tão especial assim na minha vida pra eu não gostar dele, mas aqui vocês sabem como que é a filosofia do canal. Qualquer um que vá de encontro à ideia de ser Corinthians, que vá de encontro aos nossos ideais, que a gente julga ser pertinente aqui no canal, a gente vem aqui e vai apontar. Como ele é um cara que tem muito alcance e ele também fala muita besteira a gente tá sendo até gentil, né, muitas vezes é desserviço proposital mesmo, e ele tem muita consciência disso, a gente vem aqui e aponta, então ele acaba tendo mais evidência do que os outros. Então você vai entender no decorrer desse vídeo, conforme eu for apontando algumas coisas, que você amar o Corinthians e amar o craque Neto, ou defender as duas coisas, é a mesma coisa de você estar namorando e amar a sua namorada e sair pra tomar uma breja com o ex-namorado que batia nela. Uma coisa vai de encontro com a outra, uma coisa converge com a outra. E pra fazer isso a gente precisa dividir o Neto, pra ficar claro e ficar nítido pra você conseguir acompanhar o raciocínio, dividiu o Neto em 5 partes. Primeiro, o Neto como jogador. Segundo, como comentarista. Terceiro, como apresentador. Quarto, Neto como político. Quinto, como pessoa. E aí você pode juntar ali comentarista e apresentador na parte de jornalismo em si, e na parte de pessoa a gente precisa dividir em 3 partes, né? A pessoa pública antes dele aposentar, a pessoa pública depois que ele aposentou e a pessoa particular. Então a gente vai ter que fatiar o Neto em algumas partes, no bom sentido aqui, e desenrolar sobre elas. O Neto como jogador eu já cansei de mostrar e evidenciar minha opinião aqui pra vocês. Realmente ele foi muito acima da média, pode sim ser considerado um craque, embora essa alcunha, esse apelido de craque, ele mesmo se auto-intitulou depois de ter encerrado a carreira. Nos anos 90 ele era considerado o xodó da Fiel, você pode até buscar isso aí na história do Corinthians, e xodó, a palavra tá muito mais ligada a carinho, a admiração pela representatividade que ele teve, principalmente no Campeonato Brasileiro de 90, do que do nível de rendimento, que realmente era um nível muito alto. Eu cheguei a gravar aqui no canal um vídeo dos 10 maiores ídolos da história do Corinthians e coloquei o Neto como jogador nessa caixa de idolatria. O Campeonato Brasileiro de 1990 foi um campeonato que, na minha opinião, o maior campeonato brasileiro que a gente ganhou. Naquela época, a imprensa insistia em colocar o Corinthians como um time regional, desconsiderando a importância histórica dos campeonatos estaduais, dos interestaduais, dos títulos internacionais que o Corinthians tinha, e o Neto pegou um time que era muito limitado e ele era muito acima da média. Então essa parte dispensa comentários, só que a gente precisa conseguir separar o cara dentro de campo com o serviço que ele presta fora, ou de serviço, né, que ele presta fora de campo. Agora o Neto como comentarista, e por extensão a gente vai falar também como apresentador, né, dentro da grade jornalística, pra mim, aí é uma opinião minha, tá, uma opinião pessoal, eu acho ele fraco, acho ele tosco, acho ele chulo, ele é cheio de vício de linguagem, que virou vírgula e acabou perdendo a essência do próprio significado das palavras que ele usa. Ele começa uma frase, ele começa um raciocínio, ele não consegue terminar o raciocínio sem passar por outros 35 temas diferentes, acaba ficando difícil, ele não consegue ser sucinto, é uma coisa que me incomoda, isso do ponto de vista de espectador. Então eu nunca fui o cara que consumi o conteúdo do Neto, né, como comentarista, e como apresentador ele acabou potencializando esse monte de coisas que pra mim me incomodam bastante. Não conseguem deixar o convidado dele terminar uma frase, ele não consegue deixar o convidado desenvolver um raciocínio, ele não consegue desenvolver um debate, alguma coisa que realmente acrescente
pro mundo do esporte ali e acaba virando um entertainer às avessas de qualquer jeito. E além de tudo isso, por ele ter o diploma da bola e não o diploma de jornalismo, né, o conhecimento técnico de jornalismo, ele acaba prestando desserviço também pra classe, né? Quem não lembra aí do hype de Seedorf no Corinthians, entre tantos outros. Mais recentemente ele teve uma frase que pra mim é uma desonra o cara se considerar um cara da imprensa, de fato, jornalística, e falar essa frase que ele foi falar sobre o Tite no Flamengo, né, que o Vitor Pereira ia cair, e ele falou que não era nenhuma informação e nenhuma opinião, era um misto de informação com achismo. Então isso aí presta desserviço de fato à própria classe e tal, e só acaba fazendo a turma que é mais fechada com ele ali bater palma mesmo, né? Então se você não consegue perceber esse tipo de coisa, mas aí é mais uma opinião pessoal, só que a partir daí começa a entrar num cunho mais, aí sim, que eu considero mais grave. Agora, a partir do momento que a gente vai falar do Neto na esfera política dentro do Corinthians, aí a história muda completamente de figura. Lá no início, quando ele deu aquela primeira entrevista falando que ele tinha como ambição se tornar presidente do Corinthians, eu falei, opa, peraí, eu consumo pouco do conteúdo dele, mas vou passar a consumir mais agora, preciso consumir muito. Sabe aquela história de amigos próximos e inimigos mais próximos ainda? Ainda mais quando eu fui vendo as pessoas que ele foi se aliando dentro do Corinthians. Isso muito antes do próprio canal Papo Fiel existir. Quando ele se torna conselheiro do Corinthians, quando ele se filia a uma chapa dentro do Corinthians, pra quem não sabe, as chapas são grupos políticos e aí elas podem ser de apoio à atual gestão ou de oposição, no caso, e ele se alia a uma chapa de apoio, uma chapa de situação, que é a chapa Liberdade Corintiana, se alia a nomes ali que realmente são questionáveis, passa a falar publicamente em prol da gestão e acaba mascarando algumas coisas. Eu começo a pensar, será que o Neto realmente é corintiano? Eu tô falando corintiano em essência, tá bom? Porque ele já tinha jogado no Palmeiras, ele cansa de falar várias vezes que o Santos é o maior clube do mundo, ele já jogou no São Paulo, enfim. Então eu comecei a questionar algumas coisas, porque como que ele fala que o Duílio é o melhor presidente da história do Corinthians, sendo que o Corinthians está com quase 1 bilhão de dívida? Ah, mas não foi o Duílio. O Duílio teve no ano de 2022 a maior receita, ou seja, a entrada de dinheiro da história do Corinthians, e mesmo assim no final do ano a dívida aumentou. Isso aí o Neto acaba esquecendo por querer ou não, não sei. Então o Duílio, segundo o Neto, melhor presidente da história do Corinthians, é o melhor em exatamente o quê? Contratações, porque a gente pode lembrar de Robson Bambu, Bruno Melo, Júnior Moraes, Romero mais recentemente, Bidu que sequer entra em campo, a gente pode lembrar do Silvinho que foi contratado sem ser treinador, mais um treinador que não é necessariamente um treinador agora mais recentemente. Em relação à contratação, Neto, que você fala isso? Ou ele é o melhor na questão de gestão financeira? Porque gestão financeira eu acabei de falar, maior receita, maior arrecadação da história e a dívida continua aumentando no Corinthians. Ou é em representação, ele realmente representa o fiel torcedor? Na verdade, também não vejo isso. O nível de reclamação no plano fiel torcedor, que são os caras que pagam mensalmente ali, é altíssimo, né? Raramente tem pessoas que falam bem daquele plano. Do torcedor médio, aquele torcedor que assina o Premier lá no interior do Pará também, que gera uma receita gigantesca pro clube, o clube não dá atenção, não dá voz, não dá explicação, não fala nada. Na parte de representação do torcedor, é muito mais fácil um torcedor apanhar na porta da arena, ter o cartaz rasgado, um cartaz de mensagem positiva pro jogador, do que incentivo em qualquer coisa desse tipo, entendeu? O estatuto do torcedor, o diretor jurídico do Corinthians vem a público sempre para poder esfregar o estatuto do torcedor na cara, para poder punir o torcedor, do que ele se manifestar contra algumas decisões que são arbitrárias do próprio estatuto do torcedor. Então assim, ó, qual que é o ponto exatamente que o Duílio, isso que eu tô falando do Duílio como gestor, como presidente, porque antes disso, o Duílio, eu canso de falar, ele não vendia bala lá em Ubatuba, não vendia miçanga na praia de Ubatuba e depois ele apareceu como presidente do Corinthians. Não, ele já era diretor de futebol do Corinthians, já foi secretário, já foi um monte de coisa do Corinthians, e na gestão do André Sanches, pra mim, a pior gestão da história do Corinthians, o Duílio era simplesmente o principal cargo, que era o diretor de futebol da gestão do Duílio. Então a gente pode colocar na mesma caixa ali, né, no mesmo crédito do Duílio, contratação de Luan, de Jonathan Cafu, de Léo Natel, de todas essas coisas aí, inclusive tem foto com ele fazendo a parte de marketing dessas contratações. Então qual que é o ponto exatamente? Porque se as pessoas desconhecem que o Neto é aliado político da turma do Duílio, se as pessoas desconhecem que o Neto é conselheiro do Corinthians,
se as pessoas desconhecem que o Neto está dentro de uma chapa do Corinthians, se as pessoas desconhecem que o Neto tem ambições políticas dentro do Corinthians, palavras dele, e ele fala isso para milhões de pessoas e é endossado pela maioria dos jornalistas, pela maioria das páginas, realmente alguém precisa chegar aqui e colocar pelo menos um contraponto nisso tudo aí, porque se for passando tudo, passa boi, passa boiada, a hora que a gente vê o Neto que não consegue, que não tem capacidade de formular uma frase, de desenvolver um raciocínio, ele tá como presidente do maior clube do planeta, tá? Porque segundo ele, é o Santos que é o maior clube do mundo, mas não, e ele quer ser presidente do Corinthians, porque ele não quer ser presidente do Santos, né? E aí ele quer estar como presidente do Corinthians ali, e aí a hora que a gente vê já tá ali, e tem um apoio muito gigante, muito grande por conta da audiência. Portanto, é importante deixar muito claro que eu não tô aqui pra agradar fã-clube de ninguém, nem de jogador, nem de torcedor, nem de comissão técnica, nem de direção, muito menos de jornalista e apresentador que eu considere que passe pano ou preste desserviço para o Corinthians enquanto instituição. Então, se brotar aqui fã-clubezinho, falando, por que você fala? Quem é você? Muitas vezes eu recebo comentários assim, ó, o cara tem milhões de seguidores, quem é você com seus 10 mil inscritos, aí 15 mil inscritos, como se o número de inscritos fosse diretamente proporcional ao quanto que você pode falar. É muito pior quando você tem muito mais inscritos, quando você fala para muito mais pessoas e presta desserviço. Isso aí não tem absolutamente nada a ver. Então eu não tô aqui para poder agradar absolutamente ninguém. O que eu vejo por aí é as pessoas tentando explorar a audiência do Neto, tanto as páginas que sabem que o que ele fala repercute mais e tal, quanto os próprios jornalistas que são aliados. Então, independentemente do que ele fale, mesmo se for realmente de encontro a algo que seja positivo para a instituição, os caras vão lá e endossam, ou eles se omitem com relação a tudo isso aí. Então, assim, ó, a parte política do Neto é um desserviço para o Corinthians. Vou repetir mais uma vez, ele incentivou no programa dele um golpe no estatuto. Isso aí pra mim é mau caratismo, porque se ele é conselheiro, o mínimo que eu espero é que ele conheça o estatuto do clube, o mínimo. E no estatuto do clube tá muito claro, o cara foi eleito para um mandato de 3 anos. Quando ele fala que ele quer que o Duílio, né, e incentive isso no programa dele, não é uma, não é duas, várias vezes, que o Duílio fique mais um ano, que ele estenda o mandato dele, e isso por definição é golpe de estado quando você mexe na Constituição do Corinthians, que é o estatuto. Então, se ele tá prestando este nível, então, por mais que você goste da gestão do Duílio aí, tá? Imagine se fosse uma gestão que você não gostasse e alguém quisesse expandir, né? Estender o mandato do cara. Então, realmente, é algo que vai muito de encontro a isso. No entanto, né, como eu falei que ia fatiar o Neto em várias etapas, assim, né? Jogador, comentarista, apresentador, falei sobre a parte política, a gente precisa falar dele como pessoa também. E pra falar dele como pessoa, a gente precisa ter a responsabilidade de dividir por 3 também, montar 3 subgrupos. Ele como pessoa pública, e dentro dessa pessoa pública quando ele era jogador de futebol, e ele como pessoa pública depois de ter aposentado, e ele como pessoa privada, né, na vida particular. Na vida particular dele, eu não tô nem aí pro Neto, se ele vai pra Disney, se ele vai lá e a esposa dele não sei o que e tal. Pra mim, eu quero que se foda, pra mim não me importa a vida particular do Neto, tá? Não me importa se ele tem um Fusca, nada, isso pra mim é indiferente. Então eu nunca falei sobre a vida particular dele aqui, porque não me interessa e não deveria te interessar também. Agora, na vida pública, a gente precisa falar. Na parte de jogador, eu prefiro sempre não falar, porque o Neto nunca foi profissional como jogador. Ele mesmo fala que ele fugia de concentração pra ir pra zona. Isso é palavra dele, tá? Ele sabe a maneira como ele tratou a carreira dele, tanto que ele não conseguiu, mesmo sendo um craque, se manter em alto nível por muito tempo. Ele teve aquele alto nível ali de 87 pra cá, 88, quando ele tava no Guarani, depois aquela passagem que foi apagada dele no Palmeiras, 89, no caso, no finalzinho de 89, começo dos anos 90, quando ele veio pro Corinthians, aí ele teve o auge. O auge dele foi no Corinthians em 1990, 91, e a partir daí ele não conseguiu mais nada na carreira. Ele acaba omitindo uma informação, ele também foi campeão paulista com o Corinthians em 1997, ele tava naquele elenco, você não sabia? Vou dar uma pesquisada aí, sabe por que ele omite? Porque ele era reserva, porque de final de carreira, o Corinthians, como tem esse histórico de trazer ex-jogador, né, a fiel gratidão, né, a diretoria gratidão, por isso que eu falo que é tudo farinha do mesmo saco ali, trouxe o cara tava gordo, acima do peso, realmente muito difícil. Então, assim, ó, na questão particular dele, e tem outras ressalvas que eu nem gosto de citar aqui, né, como a treta dele lá com o juiz, porque ele já pediu desculpa a respeito disso. Então, eu não quero ficar eternamente julgando o cara pela vida do âmbito público dele quando ele era jogador por conta disso, mas ele sabe o serviço que ele prestava pro Corinthians e contra o Corinthians naquela época. Então, vamos desconsiderar essa parte pública de quando ele era jogador e falar apenas da parte pública
pública depois dele ter aposentado. Porque é muito comum eu ler de pessoas eventualmente aqui no canal falando, pô, mas o Neto ajuda muita gente, usam a história da trufa, diversas vezes mandaram aqui no canal assim, ó, nossa, ele chegou no estacionamento da Rede Bandeirantes e comprou 50 trufas da mulher, olha que pessoa boa, de bom coração. Primeiro, eu não tô aqui pra ser fiscal de boas ações não, mas você não pode se iludir com algumas coisas, tá? O Neto é milionário, tá bom? Então 50 trufas, vamos colocar ali, gastou quanto? 200, 250 reais, 300 reais no caso, e aí você vai usar isso aí pra blindar todo o desserviço que o cara presta, ou seja, o desserviço é muito maior e acaba gerando muito mais prejuízo do que a parte que ajuda ali. Eu tô falando nessa questão pontual, tá? Ele quer ajudar, ele ajuda as pessoas mais próximas ali, pra mim, né, isso aí é indiferente na parte de julgamento, na parte de crítica em relação ao que ele presta de desserviço pro Corinthians, beleza? Então ele como pessoa, na parte privada pra mim não me interessa, na parte pública enquanto jogador, a gente sabe as coisas que aconteceu aí, e na parte pública depois que se aposentou, sempre tem esse tipo de carteirada que aqui pro pai não cola esse tipo de carteirada, beleza? Então tá explicado aí pro nosso mano que mandou a mensagem lá no começo pedindo, grava um vídeo aí pra explicar por que você não gosta, tá? Não é nada pessoal com o cara, mas realmente a gente tem que ficar com o pé atrás sempre que alguém prestar desserviço pro Corinthians aí, tá bom? Então, queria agradecer aí a audiência mais uma vez, tá? Deixa o like aí se você não deixou lá no começo do vídeo, tá? Se você deixou lá no começo do vídeo e não gostou do vídeo também, aí você pode tirar o like, deixar o dislike, não tem problema. Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, ative o sininho que é muito importante e comenta aí a sua opinião a respeito disso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias.